Nós saudamos a todas as classes com a paz do Senhor. Nós estamos chegando ao fim desse dia, a última aula do dia, um dia abençoado na presença do Senhor. Como disse o profeta Abacuque, Deus está no seu santo templo. Deus está no templo. É o louvor que diz isso, né? Deus está no templo. Antes da aula, vamos cantar juntos, suave. Todos juntos. Deus está no templo, Senhor onipotente, suas irmãs, os varões adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está no templo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a última aula desse dia é sobre a sã doutrina. Vamos estar de pé. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, primeiro versículo, está ali na tela. Tito, capítulo 2,
Versículo 1. Todos podem ler juntos comigo. Juntos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Glória a Deus. Assentado, irmãos. A palavra doutrina quer dizer e significa ensino. Doutrina é ensino. No original, no Novo Testamento, a palavra doutrina no grego significa produto de um ensino. Doutrina é aquilo que é formado por um conjunto de ensino. Então, quando nós falamos assim, a doutrina bíblica é os ensinos da Bíblia. A doutrina do Senhor Jesus eram os ensinos do Senhor Jesus. O que chama a atenção nas cartas do apóstolo Paulo é que ele muitas vezes, antes da expressão doutrina, ele usava uma palavra antes. Por várias vezes ele fala a sã doutrina. Ele podia, nesse texto, por exemplo, escrever assim: tu, porém, fala o que convém à doutrina, guardando a doutrina. Ele fala guardando a sã doutrina. Sã é de são, sã vem de saúde, saudável. O que Paulo, lógico que Paulo já estava olhando para a igreja como corpo. Paulo está vendo a igreja como corpo. Por que ele não fala só doutrina, a sã doutrina? Porque é uma doutrina que é sã, mas há uma doutrina que não é. Há um tipo de doutrina que ela adoece o crente. Há um tipo de doutrina que, se o crente se alimentar dela, daqui a pouco ele está com a mente enferma. Ele está enfermo espiritualmente, ele está cheio de dúvidas, ele está com um comportamento estranho diante do Evangelho. Há um certo tipo de doutrina que, se você levar para a igreja, você adoece, até mata a igreja. Então, Paulo fala, nós temos que falar o que convém a sã doutrina. Há uma doutrina que é sã, ela é saudável. E essa doutrina é a doutrina da palavra de Deus. É aquela doutrina que vem da eternidade. É a doutrina que é ditada pelo Espírito Santo e está na palavra. A doutrina é sã porque ela dá saúde. A doutrina, ela cura uma igreja. Você pega uma igreja que está enferma, você deu doutrina para ela, na doutrina o Senhor cura a igreja. Você tem um crente que está enfermo, dá doutrina para ele, porque a doutrina é sã, ela é alimento, ela é saudável. Quanto mais forte uma igreja é em doutrina, mais forte ela é espiritualmente. Nós vamos ver aqui que uma doutrina, não a sã doutrina, uma doutrina, ela pode ter 3 origens diferentes. Uma doutrina, ela pode ter 3 fontes diferentes. Uma doutrina, ela pode ter 3 procedências diferentes, que a palavra fala sobre isso. Então, vamos ver aqui a primeira, por favor, aqui a primeira. A doutrina de origem maligna. Olha o que a palavra fala em Timóteo: nos últimos tempos afastarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos. Quem estiver lendo comigo, por favor. E a doutrinas de demônios. Dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios. Essa expressão aparece algumas vezes na palavra. E alguns darão ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas, então, que são malignas. Então, doutrina é ensino. É o ensino, ele é maligno. Nós vamos ver que existem doutrinas que são do homem, doutrinas que são malignas e doutrinas que são de Deus. Qual é a diferença? A doutrina que é maligna, ela tem uma característica. Ela tenta mudar a palavra, ela vai de encontro à palavra, ela vai tentar criar coisas, criar ensinos que não existem na palavra. Ela vai ensinar algo que não existe na palavra, ou ela vai ensinar, ela vai tentar mudar a palavra de forma muito sutil às vezes, ou ela vai realmente de encontro. Então, por exemplo, uma doutrina que diz assim:
E quando aqui estamos ensinando, não há crítica a pessoas e nem a grupos. Aqui é ensino. Quando você tem uma doutrina que nega que Jesus é Deus, que nega a divindade de Jesus, essa doutrina é maligna. Não, Deus, Jeová, mas é só Jeová, só Deus. Jesus é homem, Jesus não é Deus. Ela é maligna, porque ela nega que Jesus é Deus. Uma doutrina que ensina você a invocar mortos, e repito aqui, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de doutrina. Uma doutrina que ensina a invocar mortos, ela é maligna, porque a palavra aqui é aquela já que quer. A palavra diz que invocar mortos é abominável ao Senhor. Tem ensino no Velho e no Novo Testamento sobre isso. Então, qualquer doutrina que ela tenta mudar a palavra, ou vai de encontro à palavra, qualquer doutrina que tente tirar o sacrifício, o valor do sacrifício de Jesus, para você ser salvo, é por isso. Você vai ser salvo porque você deu comida aos pobres. Você vai ser salvo porque você deu sopa. Não, nós somos salvos porque um dia Ele tomou o meu lugar. Eu sou salvo porque Jesus deu a vida por mim. Todos que puderem devem ajudar os pobres. Isso é bom, isso é nobre e agrada o Senhor, inclusive. Mas eu sou salvo porque o meu lugar, Ele ocupou o meu lugar. Eu cometi o crime, mas Ele foi lá, se entregou no meu lugar, pagou a pena e eu estou livre. Nós estamos livres no poder do sangue de Jesus. Uma outra origem de doutrina, aqui é a segunda, a doutrina de homens. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, doutrinas que são preceitos dos homens. A carta aos Colossenses, Paulo volta a essa expressão até mais clara. Alguns persistem em doutrinas de homens. Essa não é maligna, mas é humana. Ela é maligna. Ela não está indo, ela não é maligna. Então, são preceitos humanos. Por exemplo, alguém cria uma doutrina: olha, não pode comer chocolate. Porque a doutrina não pode, porque o chocolate tem, não sei, tem cafeína, não pode comer. É uma doutrina humana. Se a pessoa deixar de comer chocolate, ela vai deixar de ser salva? Não. Comer chocolate não salva, nem tinha salvação. Eu acho que é bom, porque para não engordar é bom. Mas é triste porque comer chocolate é muito bom também. Não, você não pode. Não, vamos criar aqui uma doutrina. Todo mundo vai passar a usar agora um lenço branco no paletó. Ninguém vai perder a salvação por causa disso. Mas ninguém vai ganhar também. A doutrina do homem nada acrescenta, a não ser mais um preceito, né, uma obrigação. Ela não pode tomar café preto, como se existisse café branco. Não, você vai sentir sono, só isso. Mas a doutrina humana, ela não acrescenta nada, não tira nada. Agora tem aquela que já falamos, a terceira, por favor, que é a sã doutrina. A terceira, por favor, que é a projeção. Acho que travou ali já. A sã doutrina. Aí eu vou falar uma coisa interessante. Quando Paulo escreve para a igreja para Timóteo, ele fala o homem dos últimos dias. Ele fala assim: e eles não suportarão a sã doutrina. Aqui é a terceira. Então, uma que vem do homem, uma que é maligna e uma que vem do Senhor. É aquela doutrina. Como é que você identifica a sã doutrina? Ela tem que ter base na palavra. A sã doutrina está na palavra e revelada pelo Espírito Santo. Uma característica, a palavra fala assim, quando Paulo escreve para Timóteo, sobre o homem herege, ele fala assim: homens dias trabalhosos e homens que eles não suportarão a sã doutrina. Eles não suportam a sã doutrina. Você pegar uma pessoa que está herege, que ela desviou, você fala para ela: o sangue de Jesus, consultar ao Senhor.
É uma expressão até forte, né? Eles não suportarão a sã doutrina. Ele não suporta. Se você começar a falar com eles ficam até irritados, eles ficam nervosos, eles ficam agressivos, violentos. Eles não suportam, porque eles não estão libertos. Essa é uma diferença, porque a doutrina maligna, ela é uma opressão. Se você pegar uma pessoa que ela se alimentou de doutrina maligna, doutrina de demônios, só conversa não resolve. Tem que ter jejum. Você vai no jejum, vai na consagração, você dá a palavra e o Senhor opera a libertação. Porque precisa de jejum, porque tem ali. A humana não, com argumento bíblico, já, que não cabe, porque não faz sentido. Mas a maligna tem que ter argumento bíblico, mas tem que ter jejum. O homem herege, ele não suporta essa doutrina. Não suporta. Ele fica irritado. Uma pessoa que não suporta a outra. Não suporta, ele fica irritado, ele fica agressivo, ele começa a te agredir. Aí é um conselho para todos os irmãos. Que Paulo fala assim: olha, a homem herege, fala uma vez ou duas, depois evita-o. Então, um conselho: doutrina não se discute. Não confunde doutrina com time de futebol e com política. Ficar discutindo, não, olha, a orientação bíblica é essa. A homem herege, admoesta uma ou duas vezes. Ele não atendendo, evita-o. Só o irmão vai ficar naquele debate, aquela brisa. Essa semana eu falei com um jovem, uma discussão terrível. Não, esquece. Falou uma vez, falou duas. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Deixa com o Senhor. Irmãos, a doutrina, a sã doutrina, ela tem uma característica: ela é forte. A sã doutrina, ela é forte. Ninguém derruba. Ninguém. Ela atravessa os séculos. Pode atacar, pode argumentar, pode vir filósofo, pode vir pesquisa científica. Ela é forte, porque o nosso Deus é forte. E são doutrinas que vêm do Senhor. E a igreja, a doutrina para nós como igreja, ela não é uma teoria. Doutrina não é teoria, teoria é teoria. Doutrina para nós é uma experiência. Todos nós tivemos experiências com as doutrinas da palavra, que são da obra. A doutrina, quais são as doutrinas? Consultar o Senhor, corpo, a doutrina dos dons espirituais, a doutrina do ministério revelado. As doutrinas são algo maravilhoso. Por exemplo, a doutrina de consultar o Senhor. Quantas vezes você vai consultar o Senhor e o Senhor fala boca a boca com a gente? Pastor Jairo, né, que partiu agora dia 10 do mês passado. Pastor Jairo, quando ele esteve em São Paulo, internado, na semana que ele fez a cirurgia, ele tinha uma enfermeira cuidando dele. E ela veio cuidar dele, ali, botar o soro, e ele viu que ela estava muito triste. Ela estava triste, cabisbaixa, semblante abatida, angustiada. E aquele jeito de Jairo, o evangelista: minha filha, o que houve e tal? Não, o que aconteceu? Não, meu esposo tem 15 dias que saiu de casa e não voltou mais. Ela começou a chorar. Tem 15 dias. Aí eu vou orar por você. E ele todo entubado, ficou bem de Jairo mesmo, né? Todo entubado, não conseguia nem andar ainda. Ele agora pegou a Bíblia dele, orou, o Senhor abençoa, abriu a palavra: ó, hoje, antes de meia-noite, seu esposo está de volta em casa. Era como? Hoje, antes de meia-noite, vai para casa, se arruma, coisa bem de Jairo, né? Vai para casa, se arruma, quando der meia-noite, ele vai estar em casa. Sabe o que foi o texto que deu para o Jairo? À meia-noite, ouviu sua voz. Aí veio o esposo. Muita fé, né? E ela creu, acabou o expediente dela, se arrumou, ficou na sala esperando. 11 horas, 11h10, 11h30, 11h15, 11h30, 45. Quando deu 5 para meio-dia, tocou a campainha. 5 para meia-noite. Ela já lá ansiosa, será que Deus falou mesmo? Será que não falou? Quando eu, meia-noite, 5 meia-noite, tocou a campainha, ela abriu a porta, era a voz do esposo. Quem é? Sou eu, era a voz do esposo. Então consultar o Senhor.
é Deus falando boca a boca com os seus servos. É Deus falando ao nosso coração. A doutrina de corpo, a doutrina do poder do sangue de Jesus são doutrinas fortes. Uma irmã nossa, ela fez o principiante, ela mora no México, ela casou com um mexicano. E ela fez o principiante, veio ao Brasil, os parentes dela são da igreja. Ela fez o principiante, voltou, e o esposo dela não é convertido. Aí ele se candidatou lá no México. Estava no interior do país, uma cidade que vive da agrícola, que vive de plantação. Ele estava reunido com as mulheres, ela estava reunida com as mulheres da cidade. E ele lá, nas reuniões dele lá e tal. Aí um pavor, todo mundo apavorado. Estava vindo uma nuvem de gafanhotos sobre a cidade. E vinha pegando tudo, as plantações todas, que é o sustento dele, aquele desespero. Ela lembrou que fez o principiante. Lembrou do poder do sangue de Jesus. Olha, ali não foi minhas irmãs, não. Olha, eu sei um segredo, eu aprendi uma coisa. Eu fui num seminário, assim, há poder no sangue de Jesus. Quando nós clamamos, Deus responde. Vamos ajoelhar aqui agora. Ajoelhar, ela, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, desvia essa nuvem de gafanhoto. Não sei se os irmãos sabem, mas a única forma natural de você desviar uma nuvem de gafanhoto é uma chuva de granizo. Elas ajoelhadas e muito de Senhor, o poder do sangue de Jesus. Ele morreu para nós sermos respondidos. Só viu barulho no telhado, Deus enviou uma chuva de granizo, desviou a nuvem de gafanhoto, e aquelas mulheres nem convertidas, dando glória a Deus, e a glória do Senhor veio naquele lugar. E algumas se converteram ao Senhor. Eu vou mostrar aqui agora para os irmãos algumas coisas, alguns pontos, que é muito comum às vezes os irmãos confundirem com doutrina. Vamos aqui ao primeiro ponto. Aqui o próximo, por favor. Não, pode passar depois dessa. Isso aqui. Há alguns pontos que às vezes os irmãos confundem com doutrina. Por exemplo, uma orientação do Senhor. Uma orientação do Senhor ou uma orientação do presbitério. É muito comum às vezes os irmãos confundirem isso com doutrina. Fazer a pergunta para as classes. Hoje a nossa escola dominical é às 8 horas da manhã. Isso é uma orientação do Senhor ou isso é uma doutrina? É uma orientação. Antes era 10h30. Agora mudou. Qual é a diferença? É que uma orientação do Senhor pode ser por um tempo. Uma doutrina do Senhor, doutrina é para sempre. Então, a reunião das senhoras era antes às 15 horas, por uma orientação do Senhor. Aí o Senhor foi e mostrou, agora vai ser às quarta-feira à noite. Então o Senhor deu uma nova orientação. Agora, não pode, olha, o Senhor deu uma revelação que agora ninguém mais precisa clamar pelo sangue de Jesus. Não precisa mais. Nunca vai existir. Essa revelação não é do Senhor. Não, o Senhor deu a revelação que agora nós não somos mais salvos pelo Calvário. Nós somos salvos se dermos cesta básica. Não existe. Não, agora o Senhor deu a revelação que a igreja não é mais corpo. É cada um por si e todos por um. Não existe. Doutrina, elas são inabaláveis. As doutrinas são fortes, porque elas vêm do Senhor. Olha, muitos homens hereges já tentaram derrubar as doutrinas da igreja, mas muitos. Eles passaram. A doutrina continua viva até hoje. Então a orientação, ela pode ser por um período. Por exemplo, em todos os nossos cultos, púlpitos, tem um jarro de flores. Isso é uma doutrina ou é uma orientação? É uma orientação. Os nossos se orientou uma reunião de jovens. Orientação. Doutrina não. Doutrina é aquilo que você não pode tocar nelas. Porque as doutrinas são as colunas da igreja. Você pode mudar um móvel, pode mudar uma cadeira aqui, mas você não pode derrubar
as doutrinas, você não pode movê-las. Segundo ponto, experiência com o Senhor. Tudo isso é do Senhor. Nós estamos mostrando as diferenças. Um exemplo: a sombra de Pedro curou. Pedro estava passando e os enfermos tinham tanta fé, que eles criam que tocando na sombra de Pedro ia ser curado. Na verdade, não foi a sombra que curou, foi a fé. E a oração da fé, a palavra fala, e a oração da fé salvará o enfermo. Foi a fé deles. Mas eles tocaram, pela palavra, eles tocaram na sombra de Pedro e foram curados. Eu pergunto aos irmãos: Pedro criou a doutrina da sombra? Ia ser até uma coisa estranha, né? A doutrina da sombra. Não criou, porque Pedro entendeu, não, isso foi uma experiência. Pedro, olha, agora, todo fim de culto, o pastor vai passar no meio da igreja, os irmãos correm para tocar na sua sombra. Não existe. O lenço de Paulo curou. Pessoas tocavam no lenço de Paulo e foram curados. Mas Paulo criou a doutrina do lenço. O lenço suado e abençoado. Até rimou, mas não existe isso. Experiência não pode ser transformada em doutrina. Então a irmã queria engravidar, a irmã está há anos querendo engravidar, aí ela acordou no meio da noite triste, chorando, querendo ter um filho, aí foi para a janela, estava assim uma noite cintilante, cheia de estrelas, era lua cheia, ela clamou ao Senhor e engravidou. Aí daqui a pouco ela passou uns dias, tem uma irmã também lá, ela quer engravidar. Irmã, vou te contar um segredo. Você tem que orar um dia com estrela, lua cheia e na janela. É batata. Foi uma experiência, né? Você foi orar para um enfermo, cantou um corinho, o seu curou. Agora, toda vez que orar para um enfermo tem que ter corinho. Não. Deus opera de muitas formas. A doutrina é uma só. Agora, as operações de Deus são muitas. Deus cura a criança glorificando. Deus cura no louvor da igreja. O Senhor cura durante a palavra. O Senhor cura. Você está em casa orando e o anjo vai no hospital e cura o enfermo. O Senhor cura às vezes usando ninguém, usando o corpo. A doutrina de corpo, ela é maravilhosa. Guardem uma coisa, irmãos: o calor do corpo ressuscita. O calor do corpo ressuscita. Elias, quando a criança estava morta, e Eliseu, os dois usaram o calor do corpo. A criança morta, ele deitou sobre a criança e o calor do corpo dele ressuscitou a criança. A igreja é o corpo de Cristo. Quantas vezes você chega no culto, você está morto, a igreja começa a cantar, vem o louvor, o Senhor fala, e no calor do Senhor no corpo, você ressuscita. Lá na cidade de São José dos Campos, entrou uma visitante numa reunião domingo à tarde, estava até um dia bem frio, e entrou uma senhora, ela estava gestante de 5 meses. Na sexta-feira ela fez um ultrassom e veio a notícia: a criança estava morta. Na segunda-feira ia fazer 5 meses, eu acho que já é cesariana já, né? Já tem que tirar. Na segunda-feira ia tirar. A vizinha, que era da igreja, ela tão abatida, vamos na reunião. Ela estava durante o louvor. Foi uma reunião muito abençoada. O seu presente, os irmãos estavam glorificando, era no tipo um cenáculo assim, e aquela visitante ali abatida. Daqui a pouco ela chamou a irmã: olha, o meu filho está saltando no meu ventre. Mas como? Põe a mão aqui. A irmã botou a mão: olha, o seu filho ressuscitou. Foi segunda-feira no médico, ultrassom, a criança tinha ressuscitado. Quem foi usado? O calor do corpo. É o calor da presença do Senhor. Uma breve explicação aqui: exortação.
às vezes vão confundir exortação com doutrinar. Exortar é corrigir. Doutrinar é ensinar doutrina. A gente tem um pastor que é mais assim bravo, né? Ele é muito doutrinador. Não. Doutrinar, por exemplo, o pastor sentou com você no banco, ele te ensinou a consultar o Senhor, ele está te doutrinando, ensinando doutrina. Uma questão disciplinar, um comportamento que teve errado, um excesso da sua parte, então ele vai te exortar no Espírito, vai te exortar com amor. Olha, o Senhor mostrou que isso não agradou o Senhor que você fez. Olha, o Senhor mostrou aqui teve um excesso, então ele está exortando no Espírito. Doutrinar não, quando ele, olha, ele ensina a orar, ele ensina a consultar, ele ensina os dons, ele ensina a palavra, então ele está doutrinando. Os dois vêm do Senhor. Quando o pastor está doutrinando e quando ele está exortando, vem do Senhor. E eu conselho para os irmãos: amem os vossos pastores, porque isso agrada ao Senhor. E essa palavra é do Senhor. Amem os vossos pastores, porque eles zelam pelas vossas almas. E lembrai-vos sempre, os vossos pastores, eles não são perfeitos, mas eles são servos de Deus. Eles amam o Senhor. Sejam cooperadores do Evangelho, e grande vai ser o vosso galardão diante do Senhor. Aqui uma quarta explicação: usos e costumes. É comum as pessoas confundirem uma coisa com a outra. É muito comum. Doutrina é uma coisa, usos e costumes é outra. Usos e costumes está ligado, é uma questão cultural. Cada país tem a sua cultura, cada nação tem a sua cultura. Você vai pegar, né, os africanos têm uma cultura, o americano tem a sua cultura, o brasileiro tem. Então, quando, por exemplo, nós temos um seminário lá nos Estados Unidos, né, vai ter um seminário nos Estados Unidos, nós não vamos lá pregar a cultura brasileira, não é isso, nós vamos pegar a sã doutrina. A doutrina não, cultura pode ser relativa, na África eles assim, na América, no Brasil não. Agora, se a cultura é local, a doutrina é universal. Em qualquer lugar do mundo, você clamar pelo sangue de Jesus, Deus responde. Em qualquer lugar do mundo que você consultar o Senhor, e o Senhor te falar com você, no Senhor, você é mais do que vitorioso. A doutrina, não tem uma doutrina não, a Bíblia é uma só. Doutrina é universal, corpo. A doutrina de salvação, os irmãos antes aqui tiveram aula sobre a doutrina de salvação. Vamos ver, seus irmãos, que é uma doutrina maravilhosa. Então, se alguém vem falar assim, quer ver, olha, salvo uma vez, salvo para sempre, essa doutrina é isso? Sim ou não? Não é. Essa doutrina não é. Então, salvo uma vez, salvo para sempre. Eu fui salvo hoje, eu posso ir para o mundo, eu posso ir para os vícios, eu posso ir para o pecado. Não. O Senhor Jesus falou assim com a igreja de Sardes: aquele que vencer, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Então o nome pode ser riscado do livro da vida. Aquele que vencer, venceu o quê? Venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o seu eu. Aquele que vencer, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, um dia o Senhor veio e escreveu o seu nome no livro da vida. Escreveu o seu nome. Escreveu. Mas um dia ele pode, vou riscar. Meus irmãos, nós não podemos brincar com a salvação. Não podemos brincar com dons espirituais. Não podemos brincar com doutrinas que estão santas. Porque Deus é paciente. Mas Deus também tem limite. Ele falou com Noé: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Para sempre não. Tem um limite. Chegou o limite, ele vem e risca. É
É triste, né? Riscou. Ele não apaga não, interessante, né? O nome parece que fica lá, né? Mas ele risca. Porque vai contar, no juízo final, vai estar lá. Que já foi escrito e foi riscado. Então nós não podemos perder temor. O temor. O temor do Senhor é o quê? É o princípio. Não sabem? Vou botar aqui o princípio aqui. O temor do Senhor é o quê? O temor do Senhor é o princípio. Então, o temor é o princípio. No último capítulo de Eclesiastes, Salomão, que era um homem sábio, falou assim: o fim de tudo é teme a Deus. O fim de tudo que se ouviu é teme a Deus. Então, qual é o fim de tudo? O fim é o quê? Teme a Deus. Qual é o princípio? Temor. E o fim? Temor. Temor é tudo. Você pode saber tudo de Bíblia, tudo de Bíblia. Não tem temor? Não tem nada. Não, eu tenho 60 anos de evangelho. Não tem temor? O temor é o princípio e é o fim de tudo. Nós somos falhos, nós somos homens, mas nós temos temor, porque Deus está no templo. E muitos de nós, ou todos de nós, estamos sentindo a presença dele. Deixa eu fazer uma observação aqui aos irmãos. Usos e costumes. Tudo certo. Doutrina é universal, costume é local. Mas a palavra fala de bons costumes. Evitando as más conversações. Quem souber pode completar para mim. Evitando as más conversações que corrompem. Não conhece? É primeiro período, né? Evitando as más conversações que corrompem os bons costumes. Bons costumes têm que ser preservados. Ah, não, costume não é do Senhor, costume é uma coisa humana, é coisa de região, não. Cuidado com as más conversações que querem corromper os bons costumes. Nós, como igreja, como obra, nós temos a nossa identidade. Nós temos o nosso falar, a nossa linguagem, nossa forma de criar nossos filhos, tudo baseado na palavra. O nosso vestir. Nós temos os nossos costumes? Nós temos. Ah, então isso é humano. Não, a palavra fala, olha, cuidado com falar de alguns, porque eles querem corromper os bons costumes. E a palavra diz que os bons costumes têm que ser preservados. Porque nós somos um povo eleito, separado, consagrado e santificado pelo sangue de Jesus, e nós pertencemos ao nosso Deus. Então você vai entrar no lugar, pelos seus costumes, é uma serva do Senhor. Pelos seus costumes, olha, é uma serva. Você é uma serva? Não, eu sou uma serva. Eu vi logo. Eu senti a presença do Senhor na sua vida. Encerrando aqui, irmãos, quase encerrando, dogmas. Dogmas é uma coisa, doutrina é outra coisa. Mas, pastor, qual é a diferença? No dicionário você vai encontrar alguns significados para dogma, mas dogma é um ensino estabelecido por uma entidade religiosa que não precisa o dogma não precisa de comprovação nem científica, nem histórica, nem base bíblica. Então o dogma é um ensino estabelecido, uma verdade estabelecida por uma entidade religiosa que não precisa de comprovação científica, nem de comprovação histórica, nem base bíblica. Simplesmente essa entidade religiosa diz: olha, isso aqui é um dogma, não tem base nenhuma, simplesmente diz que é. Eu vou dar um exemplo e vou fazer de novo aquela introdução. Nós não estamos criticando ninguém, nós estamos respeitamos a todos, e isso a todos tem o seu amor e o seu projeto. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Maria, né, a mãe de Jesus, foi assunta aos céus. Maria, então, é um dogma romano, do cristianismo romano, que surgiu séculos e séculos depois
da igreja primitiva que Maria foi assunta aos céus. Não tem base bíblica, não tem nenhuma comprovação científica e não tem nenhuma comprovação histórica, não tem nenhum registro histórico. É um dogma, criou. Doutrina não. Qualquer doutrina dessa obra que você falar, nós encontramos a palavra. Qualquer uma. Pode falar o que você quiser. Qualquer doutrina que você falar dessa obra está aqui, ó, está na palavra. Consultar o Senhor está aqui. E Davi consultou o Senhor. O sangue de Jesus está aqui. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Corpo está aqui. Dor está aqui. Ministério por revelação está aqui. Diaconato por revelação está aqui. Louvor está aqui. Essa obra é a obra da palavra de Deus. Essa obra é a obra da palavra de Deus. Nós vamos encerrar aqui fazendo explicando uma coisa para os irmãos. No livro de Gálatas, quando Paulo fala que foi ter com os apóstolos, ele fala assim, é um versículo que você lê assim, ele até impressiona talvez. Paulo fala assim, e eu fui ter com aqueles que são os colunas da igreja, Pedro, João e Tiago. Tem esse versículo aí? Não, acho que não tem não, né? Não tem não. Olha a expressão de Paulo no livro de Gálatas. E eu fui ter com aqueles que eram os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago, agora vamos juntos aqui, todos nós juntos, vamos juntos. Pedro, Tiago e João eram os colunas da igreja, certo? Tudo bem. Se aqui nós pegarmos esse templo e derrubar as colunas, o que acontece? O templo vai cair. Se você tem colunas, tirou a coluna, o templo cai. Pedro, Tiago e João morreram? Sim ou não? Morreram. A doutrina, a igreja desabou? Não, a igreja continua. Nós somos a igreja viva do Senhor. Nós estamos aqui. Paulo, na verdade, no livro de Atos, fala assim, ó, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina que Jesus ensinou para eles. Então, e a igreja todos os dias perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina do Senhor Jesus. Então a coluna ali não era o homem Tiago, o homem João, mas a doutrina que eles ensinaram. Tanto que eles morreram e a igreja continuou. Meus irmãos, as nossas colunas não são homens. Não é o pastor, o B ou C, não sou eu. As colunas dessa obra são doutrinas fortes, doutrinas poderosas em Deus. Esses homens são homens valiosíssimos, que eles são aqueles que nos ensinaram a doutrina. Todos nós vamos passar, mas a doutrina vai ficar e ela vai sustentar a igreja até o dia do seu arrebatamento. O Senhor, como sábio arquiteto, ele botou uma igreja, ele arquitetou a igreja, que a base não tem outro fundamento, Jesus Cristo o Senhor, a rocha inabalável. Uma igreja coberta pelo poder do sangue de Jesus. E uma igreja que as suas colunas são doutrinas inabaláveis. Essa aula, esse assunto é tão precioso, não essa aula, esse assunto, doutrina, que talvez muitos irmãos não saibam, ou muitos saibam. Muitos servos do passado morreram por causa disso aqui. Homens foram queimados por causa da doutrina, porque eles não negavam. Mulheres tiveram seus filhos lançados das feras, mas não negaram a doutrina. Você pega a época da reforma, pega os valdenses, que era uma comunidade cristã, quase todos foram torturados pelo cristianismo romano e não negaram. Só há um Salvador, Jesus Cristo o Senhor. A igreja não pode mudar. Hoje não pode ser podemos ser aquele servo. Alguém questiona a doutrina, você começa a tremer. Alguém ataca a doutrina, você sai correndo e foge. Não, olha,
Não negue a doutrina, porque elas são doutrinas, são colunas fortes, não só da igreja. Hoje as doutrinas são colunas fortes da nossa casa. Quais são as colunas da sua casa? As doutrinas bíblicas. A sua casa nunca vai desabar. Você pega como o pastor Vitor de Roma, isso no segundo século, foi preso por pregar a doutrina da ressurreição. Ele pregava a ressurreição do Senhor. Ele foi colocado diante de um moinho. E dizia: Vitor, você nega a doutrina da ressurreição? Você nega que ele está vivo? Ou seus ossos vão ser triturados no moinho? Não, vocês podem triturar os meus ossos, mas não pode tocar na minha fé. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Os irmãos vão perceber uma coisa: amanhã, quando acabar o seminário, vocês vão descer, voltar para casa fortes, renovados. Sabe o quê? Sã doutrina. Passou o dia inteiro sã doutrina, fortes, alimentados, porque a doutrina do Senhor cura o nosso coração. Vamos cantar um louvor.
Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, permitam aqui uma última explicação. Em todos os tempos, o Senhor sempre se preocupou com a unificação da doutrina. Ele quer um povo com uma doutrina só, um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Observe aqui, os irmãos, no Velho Testamento, em todos os tempos, Deus sempre teve um instrumento para unificar o seu povo. No Velho Testamento você tinha o templo em Jerusalém. No Velho Testamento você tinha o culto levítico. Você não tinha um templo em Nazaré, um templo em Samaria, um templo em Belém, não. Você tinha um templo só, em Jerusalém. Então ali o Senhor unificava o culto levítico. Você não tinha vários formas, não, um só. Você pega a igreja primitiva, você teve as cartas, e as cartas universais. Você não tinha internet, você não tinha os correios. Então existiam as cartas universais. Essas cartas eram lidas em todas as igrejas, eram universais. E através das cartas, os apóstolos doutrinavam e unificavam. Assim, na igreja de Roma tinha uma doutrina, e na igreja de Éfeso a mesma doutrina. Nós somos um corpo só, nós somos um só espírito. Quando vem a reforma, por exemplo, como é que não teria a fazer? Aí o Senhor vai, abre as portas da ciência e vem e surge, né, a prensa, surge a imprensa, a possibilidade de você. Então ele escrevia os seus artigos e aquilo rodava a Europa inteira. E Deus operou uma reforma em cada país, com a mesma doutrina, com a mesma revelação. Nós chegamos nos nossos dias e nós chegamos a essa obra. Essa obra é de Deus. E lá no começo, Deus revelou que nós teríamos um lugar chamado Manaim, que é acampamento de anjos. Nós crescemos, mas todos nós temos uma só doutrina. Onde você entrar, o culto começa de joelho dizendo: há poder no sangue de Jesus. Onde você entrar, vai ter a palavra revelada. O Manaim unificou e Deus continuou. Agora você tem o satélite. O satélite é uma ferramenta que Deus usou para unificar. Onde você for, você vai ver um grito: vem, Maranata, Jesus vem. Qualquer igreja que você entrar, nossa, você tem esse grito. Nós somos um povo só. Isso não é tradição religiosa, não. Isso é uma doutrina só, um corpo só, uma esperança só, um grito só. Vem, Maranata, Jesus vem. É o nosso grito. Equedriado e rolo. Jesus Cristo já vem, em breve Ele vem nos buscar. Que dia glorioso será, quando os salvos subirem pra com Ele estar. Os homens, os varões. Em breve Jesus
desse de roce. Nele me andra la solde que de hace. Nele me andra la resta la doce que de hace. Eliai Suriai. Manda aumento. Odei canta la mais Suriai, Deliai Suriai. Nele me andrasse, hadri haise. Meus servos, Esse que de hace, haise. meus filhos, Nele doce que há. a paz seja convosco. Nele que de roce. Filhinhos, Nele si. uma mesa ela está posta. Nele que de hace. Esta mesa Nele que de si de hace. os meus anjos prepararam para as vossas Nele vidas, la handa la caixia. porque há alimento Que de haise. suficiente Nele que de haise. para alimentar a vossa alma e o vosso coração. Alegrai-vos na minha presença, porque eu sou o vosso Deus Todo-Poderoso, que tenho neste momento colhido a vossa glorificação, porque eu conheço a condição de cada um de vós, mas nesta hora eu vejo a gratidão do vosso coração e eu tenho recebido toda a glorificação. E os meus anjos passeiam no vosso meio. Podeis exaltar aquele que vos ama, porque tenho entrado nos vossos lares e tenho operado por amor da minha obra também na vida dos vossos familiares. Glorificai-me nessa hora, porque há uma operação do meu espírito neste lugar, e assim eu tenho quebrantado corações, eu tenho curado, e o meu nome ele está sendo glorificado. Bendizei-me nesta hora, porque sobre todos, sobre vós repousa a minha graça e a minha paz. Ei, canta lá mais, glória a Jesus. Maranata, Jesus vem, esse dia chegará, sua igreja subirá.